Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu trouxe 10 truques para vocês a respeito de maquiagem, preparação de pele, enfim. Algumas ideias e dicas que eu tenho que eu uso no meu dia a dia ou quando eu fazer alguma maquiagem. Então se você gostar, dá um gostei, um joinha aí pra mim. Compartilhem com as amigas de vocês, nas redes sociais de vocês, se vocês gostarem realmente. Se inscrevam no canal, acessem o blog. Diariamente vai ter post novo pra vocês, então vamos lá conferir? Dica número 1. Passar base nas pálpebras e na boca. Meninas, passar base na pálpebra e na boca ajuda primeiro a fixar a maquiagem, certo? E se você não tiver um primer, por exemplo, pode ajudar ainda mais a dar a cor daquela sombra ou daquele batom que você possui. Então, por exemplo, ó, eu passei aqui a sombra, ó, no olho, a sombra não, desculpa, a base, e quando for passar a sombra, a cor dela vai ficar muito mais intensa do que se eu não tivesse passado. Ou você tem que passar um primer, tá bom? Dica número 2. Marcar o côncavo com sombra marrom. Isso ajuda você a dar uma profundidade nesse côncavo. Então, principalmente quem tem um espaço pequeno entre a pálpebra e a sobrancelha aqui, ó, como eu, isso te ajuda. Então, você pega aí qualquer sombra, certo? Eu vou usar esse quinteto aqui, ó, o cor número 2 da Vult, com esse pincel. Pego aqui a marrom. E pra fazer a marcação do côncavo, é só você vir aqui, ó, nessa área do côncavo, ó. Marca aqui bem em cima do côncavo. É como se fizesse um alongamento do seu côncavo, ó. E sem falar que a sombra marrom, ela fica bonita no fundo de qualquer maquiagem. Ó. Agora você dá uma esfumada. Olha a diferença, já não dá a impressão de que esse olho... Dica número 3. Se não tiver curvex, faça a curva dos seus cílios com uma colher. Meninas, dá muito certo. Como que vocês vão fazer? Primeiro tem que tomar muito cuidado. Por quê? A colher, ela vai te auxiliar a dar a curva. Então, na hora que você for firmar o dedo na colher, você tem que fazer com muito carinho para não quebrar o seu cílio. Então, qual que é a maneira que você faz? Você encosta aqui a colher perto dos seus cílios. Ó, estão vendo ali que os meus cílios estão na colher? Firmem, apertem, mas com carinho, não demais. Esperem um pouco. Façam novamente. Ó. Mais uma vez. Como não tem aquela borrachinha do curvex, então demora um pouco mais. Mas pra dar essa curvada no olho, ajuda muito. Então quem tem os cílios grandes e pesados e não tem o curvex pode usar. E tem que fazer um pouco mais vezes, porque ele cai. Então, ó. Pronto. Vocês podem ver, ó, que ficou... Bom, meninas, eu já passei o rímel, então vocês podem ver aí que o curvex de colher deu certo. A quarta dica pra vocês é como afinar, dar a impressão, não afinar realmente, porque afinando só com uma cirurgia plástica, mas como dar a impressão de que o seu nariz é mais fino. Então, nós vamos precisar de um pincel, pode ser esse aqui, ó, pra côncavo, que eu usei aqui em cima pra marcar aqui, ó, a nossa sombra, nosso côncavo. E
Normalmente a gente passa uma sombra meio que marrom aqui. Se você não tiver sombra marrom, não tem problema. Pode pegar o seu blush. Se você tiver aquele iluminador, aquele pó compacto, bronzeador iluminador da Vult Soleil que eu falei pra vocês, também é super ideal. Eu vou usar ele pra vocês verem como que fica. Eu vou pegar esse aqui mais escuro. Vou passar aqui, ó, rente a meu nariz, a minha linha aqui descendo na sobrancelha. Vou fazer um traço aqui, ó, até no final do nariz, tá bom? Ó. Agora também, ó, como ficou marcado. Do outro lado. Até aqui no final. Olha, também ficou bem marcado. Tá horrível, né? Tá horroroso. Eu já vi muitas meninas esfumarem aqui agora com o próprio pincel. Só que eu faço diferente. Eu pego o meu pincel de pó. Então eu vou usar esse aqui, ó, que eu sempre uso. Esse de pó. Eu dou uma batida em qualquer pó que eu estiver utilizando. Ó, bem pouquinho. E aí eu venho esfumando com o pincel de pó. Ó. Pra tirar aquela marca, tá vendo? Do outro lado da mesma forma. Ó. Tá vendo que já saiu aquela marcona? E aí vocês vão esfumando até ficar só a sombra da marca, da linha que a gente fez. Dica número 5. A dica número 5, meninas, é aumentar a quantidade de cílios que a gente tem. Como que a gente faz isso? Com lápis preto ou um delineador em gel, nunca passem sombra no interior do olho de vocês. E nem também delineador em líquido. Somente se for em gel ou lápis, tá bom? Então eu vou usar aqui esse da Intense Cor 1, ó. Esse aqui é um petitinho. Vocês vão levantarem aqui, eu já passei essa dica no tutorial. Mas eu vou fazer aqui novamente porque ela é muito boa. E aí, do meio da pálpebra pro final, vocês vão passar o lápis preto na pálpebra superior. Tá vendo, ó? Passei, ó, do meio pro final. E pronto. Olha como já dá a impressão de que esse olho tá mais volumoso que o... Dica número 6. Passar lápis branco na linha d'água, nessa marquinha aqui, ó, do olho. Pra dar a impressão de que aumenta o olho. Então eu já falei isso em outros tutoriais, mas também trouxe essa dica pra quem ainda não viu. Então você vem aqui, ó, como se fosse um lápis mesmo, ó. Vai passando. Tá vendo, ó? Olha a diferença. Eu não sei se vocês veem, mas eu vejo muita diferença desses truques que eu tô passando. Ó, tô passando de cá também. E não tem problema você passar aqui em cima o lápis e aqui embaixo também o número 7, meninas. Iluminar a sobrancelha e também o canto interior dos olhos. Então você pode pegar aí, se você não tiver um iluminador, não tem problema. Pode usar a sombra mais clarinha que você tiver, que já também faz muita diferença. Eu vou usar essa aqui da Contém Grama Make Up, é a branca acetinado. Então com um pincel assim, ó, eu vou pegar uma quantidade e vou passar aqui, ó, bem rente a sobrancelha, ó. Que eu também já fiz isso em outro tutorial, acho, com vocês. Ó. Deixa bem marcado mesmo, tá? Fica feio, mas é porque a gente ainda tem que esfumar. E aqui, ó, no cantinho do olho, trazendo aqui pra baixo da linha e um pouquinho pra cima, tá bom? A oitava dica, meninas, é passar lápis ou a sombra por baixo do olho até a metade, pra aumentar também a visão do olho. Então, normalmente eu não uso lápis aqui embaixo, eu gosto de usar sombra para poder esfumar, mas com lápis também dá para esfumar. Então eu vou usar a Toucheto da Mary Kay, que eu sempre uso,
aqui, ó. É a pretinha aqui, com esse pincel de delineador. Então eu pego aí a quantidade, tiro o excesso, venho aqui embaixo, passo rente, a linha, água, e depois esfumo. Ó, já tá um olhar bem diferenciado, né? Então eu vou fazer o outro olho e volto com a nona dica. Dica número 9, meninas, é pra terminar aqui essa área dos olhos. Nesse sentido aqui, eu vou usar um lápis. O segredo da sobrancelha marcante na maquiagem, que ajuda muito, é ela tá bem delineada, né? Então assim, o que eu aconselho vocês é comprar um lápis próprio para sobrancelha. Eu uso da Mary Kay, tá? Que eu sempre mostro pra vocês, o Brunette. Então, vocês virem aqui, ó, e seguir a linha. Eu vou dar uma baixada aqui pra poder ver no lado ali. Ó, e seguirem a linha correta da sobrancelha. É como se fosse fazer um desenho por cima dela. Cuidado com excesso. Vamos mais devagar. Aí vocês vão preenchendo assim, ó. Até onde tem cabelo a gente preenche também. Tá vendo, ó? Vem aqui até o final. E aí o truque melhor que eu tenho é usar a escovinha de sobrancelha. Então, pra tirar o excesso do lápis. Então a gente vai vindo aqui, ó, vai tirando esse excesso pra dar um ar mais natural. Estão vendo? Fazer ela mais grossa, ó. Mas aí fica a cada critério de cada um. Olha a diferença no olhar que dá. É muita coisa. Então comprem. Se vocês não tiverem condição de comprar um lápis de sobrancelha, eu vou dar uma dica pra vocês. Vão até uma papelaria e comprem um lápis 6B. Ele é pra desenho. Vocês gastem um pouco dele para que ele não fique bem afiado na ponta. E pode fazer essa marca da sobrancelha com eles. Mas o ideal é um lápis de sobrancelha. Mas se você não tiver, custa menos de R$2, se não me engano. E é um quebra-galho ótimo. Enquanto eu não tinha condição de comprar um lápis de sobrancelha, eu me virava com ele e ficava muito bom. Então eu vou fazer a sobrancelha de cá e já volto com a última dica. Então a dica número 10, a nossa última dica de hoje, meninas, é como iluminar o rosto e também quais as partes que podemos iluminar e que não podemos iluminar. Então, como eu não tenho iluminador aqui agora, eu vou mostrar com vocês somente com pincel mesmo, para que vocês saibam, se vocês estiverem em casa, para que vocês façam. Eu tenho esse bronzeador aqui, né, que da Vult, que eu sei que eu faço aqui. Então, normalmente, o que eu faço? Como eu não tenho iluminador ainda, eu passo a base, uma base mais clara. Então, por exemplo, o meu tom é, falando de Mary Kay, meu tom é bege 4. Eu uso a bege 3 quando eu quero dar essa iluminada no olhar. Então, eu uso a bege 3 e passo esse pó bronzeador nas partes marcantes que a gente marca o rosto. Então, quais são as partes que a gente marca com pó bronzeador, com as partes mais escuras? Então, são essas aqui, ó. Esse 3 que vem de cima aqui rente à testa, aí você vem até aqui e essa linha aqui de baixo. Então, essas são as áreas em que a gente escurece o rosto. Então, a gente nunca pode escurecer o rosto aqui assim, aqui embaixo, aqui no bigode, né, que a gente fala, no queixo, aqui, ó, nessa área aqui, ó, debaixo dessa linha, essa linha aqui, ó, dos olhos. A gente nunca escurece essas partes. Essas partes são as partes que devem estar claras e iluminadas. Então, ó, gravem, é como se fosse um 3 aqui. Essas são as partes que a gente deve colocar mais escuras. Então, se você tiver aí esse pó compacto, bronzeador, iluminador, é esse que você deve usar dessa maneira. Ai, Fran, eu não tenho esse pó. Tudo bem. Passa seu blush aqui, passa ele um pouquinho aqui assim.